Você tem que decidir qual vozes você vai ouvir. Porque veja, nós escutamos muitas vozes, só que nós temos que ouvir apenas uma. Vou repetir, nós escutamos muitas vozes, mas nós só temos que ouvir uma. A voz de Jesus. Por quê? Porque existe uma diferença entre você escutar e você ouvir. Escutar, você escuta qualquer coisa, mas não chama a tua atenção, não move você por dentro. Agora ouvir não, quando você ouve e mexe com você, aí você se move através do que você ouviu, sim ou não? Então quando você ouve é diferente. Pedro ouviu e ele avançou. Você tem que decidir que se você vai ouvir a voz do fofoqueiro, da fofoqueira, do perseguidor, ou se você vai ouvir a voz de Jesus. Você tem que decidir se você quer ouvir a voz do filho, da filha, que não quer compromisso com Deus, ou você vai ouvir a voz de Jesus. Você tem que decidir se você quer ouvir a voz do esposo, da esposa que não quer compromisso com o Senhor, ou a voz de Jesus. Você tem que decidir se você vai ouvir a voz dos amigos ou a voz de Jesus. Se você ouvir a voz de Deus, você avança. Se você ouvir a voz das pessoas, você fica no mesmo lugar. Se você ouvir a voz de Deus, você caminha e alcança. Se você ouvir a voz do homem, você fica parado no mesmo lugar. O Abraão, ele ouviu uma voz. E o que aconteceu? Ele partiu para uma terra que ele nem sabia. Mas no final, Deus cumpriu a promessa. Ele foi abençoado. Se Abraão tivesse ouvido a voz, talvez do seu pai, talvez dos seus parentes que eram idólatras e que viviam numa região idólatra, talvez Abraão teria perdido a bênção de Deus. Então eu quero deixar para a tua vida aqui hoje. Ouve a voz. Aí, algumas pessoas podem perguntar, mas pastor, eu não ouço a voz de Deus. Deus não está falando comigo. Não, Deus fala em todo o tempo. É que a questão é, a pessoa tem que estar alinhada no Espírito para ouvir a voz de Deus. Somos nós que temos que nos esforçar para ouvir a voz de Deus, porque Ele está falando o tempo todo. E a maneira mais eficaz e digna de confiança de se ouvir a voz de Deus é através da palavra, da Bíblia. Às vezes você está aí se perguntando, mas eu não ouço a voz de Deus, Deus não está falando comigo. Não, Deus está falando sim. Quando você abre a Bíblia, Deus está falando. É que você tem que estar alinhado na fé, pela fé, no Espírito. Nós temos que estar alinhados. Então, falando sobre isso, eu me lembro também de Elias. Porque a voz de Deus falou, Elias,